querido, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Estamos retornando hoje com o nosso estudo, aula, Escola Bíblica em Casa. Queremos agradecer a sua presença, a sua participação. Quem vos fala aqui é a pastora Otenilda e desde já gostaria de lhe fazer um pedido especial. Que você assista nossas aulas, compartilhe, deixe aí seu like e se ainda não for inscrito no canal, que você se inscreva. Hoje a nossa lição vai estar falando sobre a condição dos gentios sem Deus. Nós estamos aí na 5ª lição. O que quer dizer esse povo gentil? Você já ouviu a palavra circuncisão ou incircunciso? Pois é, hoje a nossa lição vai estar falando sobre isso. O nosso texto base se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Mas antes de começar a nossa lição, eu gostaria de fazer uma oração por você. Que o Senhor Jesus possa vir nos ouvir e que as nossas orações cheguem à sua presença como um cheiro suave. Oremos. Querido Deus, querido Pai que está no céu, Senhor, estamos na tua presença e queremos te agradecer por este momento. Senhor, nesse momento eu quero interceder pela vida do meu irmão que se encontra do outro lado. Pai, que tu venha dar sabedoria, que tu venha dar inteligência, para que possamos compreender mais da tua palavra. Senhor, se o meu irmão está passando por um momento de luta, difícil, de dificuldade, Senhor Jesus, que tu venha entrar com a tua providência na vida dele. Senhor, se encontra alguém, meu Deus, enfermo neste lar, nesta casa, Deus, tu é Deus que cura e que sara. Senhor Deus, que tu possa vir, Senhor eterno, vir trazendo, Jesus, para a paz, aqueles que se encontram tristes. Jesus, alegria, que tu possa vir restaurar as forças dos que se encontram cansados. Senhor, guarda-nos de todo mal, ensina-nos, meu Pai, a pregar a tua palavra e a falar do teu amor cada vez mais, Jesus. Amém. Amém, querido. Bom, como eu estava explicando para vocês, nossa 5ª lição vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Mas quem eram os gentios? E o que é a circuncisão? E por que isso foi instituído ao povo de Israel? Bom, os gentios sem Deus eram considerados povo que não era israelita. Todo povo que não pertencia à nação de Israel era chamado de gentios. E quando Deus chama Abraão, nós sabemos que o povo de Israel é descendente de Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão. E a palavra de Deus fala que a partir daquele momento o povo de Israel foi separado. Porém, o apóstolo Paulo, no capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 14 de Efésios, ele vai estar falando de um povo que estava à mercê das promessas de Deus, mas que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 14, diz o seguinte: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eras gentil na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Aleluia. Como eu expliquei para vocês logo no início, o povo de Israel veio da descendência de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus ele faz uma aliança e um pacto com Abraão. E esse pacto era firmado pela circuncisão. Você já ouviu falar esta palavra? A circuncisão era um ato, como se fosse uma cirurgia que era feito no menino. Toda criança do sexo masculino que nascesse em Israel, ele passava pelo processo de circuncisão. Era como se fosse uma cirurgia onde o prepúcio do órgão genital masculino era retirado. Isso tinha um símbolo muito forte e muito religioso para o povo de Israel, pois esse símbolo significava santificação. Naquele período era comum ter uma corrupção muito grande da idolatria. E a maioria dessa corrupção estava ligada ou relacionada ao ato da sexualidade.
Então, quando Deus chama Abraão, ele estabelece essa regra, digamos assim, esse ato ao povo de Israel. Então, todo menino israelita passava por isto. Era uma forma em que isso simbolizava o que para o povo de Israel? Que eles eram separados, tá? Isso simbolizava a purificação para o povo de Israel. Você pode acompanhar isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 10 e 11, se você depois quiser confirmar na sua Bíblia. Então, a nossa lição hoje, ela vai estar dividida em 3 partes. A primeira parte é exatamente esse conceito de circuncisão, que eu já falei para você, né? O significado, que era um significado de santificação. Porém, eu quero te falar hoje da circuncisão do coração. A partir do momento que Jesus Cristo nasceu, esse tipo de ritual não foi mais necessário para o povo gentil. Por quê? Porque quem era gentil era o povo que não era Israel. E eles não realizavam esse ato. Porém, a partir do momento que Jesus Cristo nasceu e ressuscitou e morreu na cruz, morreu, nasceu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, nós também ganhamos a liberdade de ser chamados filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele trata sobre isso, quando ele fala assim, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede da separação que estava no meio. Jesus Cristo veio derrubar essa separação. E os gentios ganharam aí a liberdade e a graça de serem feitos também filho e povo de Deus. A segunda parte da nossa lição está falando justamente como eram os gentios sem as promessas de Jesus, sem as promessas de Cristo. Porém, hoje, como eu já coloquei para você, quando Jesus Cristo nasce, nós deixamos aí de ser gentil e nos tornamos herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus. Tínhamos uma vida alienada, ou seja, à mercê das promessas que Deus tinha para o povo dele. Vivíamos uma vida sem Deus. Não significa que o homem não tem Deus. A religião faz parte do cotidiano na vida do homem. Significa que muitas vezes os homens colocam muitos deuses que não são o Deus verdadeiro. E nós precisamos estar ligado e firmado nas promessas de Cristo Jesus, sabendo que o seu sangue ali na cruz não foi em vão. Amém? E o homem também estava aí distante das suas promessas, desprovido de esperança, como o apóstolo Paulo mesmo colocou lá em Efésios. Porém, as Sagradas Escrituras nos diz que o Senhor Jesus aniquilou todo o pecado e nós tivemos a graça de estar na presença dele, confiando firme nas suas promessas, tá bom? No outro tempo, nós éramos incircuncisos, ou seja, distanciados, mas agora estamos mais perto do Senhor Jesus, graças à sua graça, graças ao seu sangue derramado lá na cruz, graças à misericórdia divina do Senhor. Quero dizer que somos alcançados e fomos alcançados por Deus. O ponto central da nossa lição é que os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa em Cristo Jesus. A partir do momento que estamos com Cristo, nova criatura nós somos. Continuemos firmes na nossa fé, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e que possamos estar esperando cada vez mais a sua graça. Obrigada e que o Senhor Jesus te abençoe.